Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Raquel Luzardo do canal Fonoterapia. Eu sou fonoaudióloga e vim bater papo com vocês. Hoje a gente vai falar sobre gagueira, uma questão que preocupa muito aí as famílias, né? Então, por exemplo, se a criança está num processo de desenvolvimento da linguagem e começa a apresentar muitas repetições no início das palavras ou no início das frases, ela pode aí estar apresentando um pouco de gagueira. Ela pode estar passando por um processo aí do desenvolvimento da linguagem. Algumas crianças passam pelo que a gente chama de disfluência fisiológica, né? Disfluência é a alteração da fluência, então seria um nome aí para gagueira, tá? Que a gente chama de disfluência fisiológica ou gagueira fisiológica, que faz parte do processo do desenvolvimento da linguagem. Então, a criança, dentro do seu desenvolvimento normal, ela pode ter alguns episódios aí de disfluência, de repetir a primeira palavra ou de repetir a primeira sílaba, né, no começo das frases ou no começo das palavras. Isso aí faz parte do desenvolvimento normal. Essas disfluências são sinais que a criança está aprendendo, que ela está se desenvolvendo e que ela está passando por um processo aí de aprendizagem da linguagem, né? E é comum, isso vai e volta. Então, numa semana ela tá com muita disfluência, na outra semana já melhorou, aí na semana seguinte melhora mais um pouco até que some de vez. De repente volta tudo de novo. É isso mesmo, são picos, ela é cíclica, né? E aí, quando ela aparece, é porque a criança tá passando de novo por um outro processo de aprendizagem. E aí, na outra semana vai diminuindo até que some e até que depois não tem mais, né? Essa é a gagueira do desenvolvimento. Dura mais ou menos uns 6 meses nessas idas e vindas aí, tá bom? Já na gagueira leve, a criança apresenta a repetição da sílaba ou da palavra mais de 2 vezes. Pode aparecer também uma tensão da face, o pescoço fica mais tenso, o rosto da criança fica mais tenso, isso também aparece na gagueira leve. A intensidade da voz pode aumentar com essas repetições, pode ter bloqueios de ar, então a criança prende o ar e depois solta a palavra, parece que a palavra ficou presa. E essas disfluências também vêm e vão, mas elas estão mais presentes do que ausentes. O nosso terceiro tipo é a gagueira severa. Na gagueira severa, existem muitas vezes as repetições, os prolongamentos e os bloqueios, certo? A criança às vezes muda a palavra, ela para de falar aquilo que ela estava falando e começa tudo de novo para tentar achar uma outra palavra para ver se deixa isso mais fácil e mais fluido essa fala, mas nem sempre ela consegue, né, fazer essa substituição. E nesse caso há muito mais repetições, então assim a fala é bem mais truncada, é mais difícil de entender, então tem muito mais momentos de gagueira do que de fluência. Certo? Bom, era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Retomando, então, temos 3 tipos aí de gagueira. Então, a primeira que é a disfluência fisiológica, ou seja, faz parte do desenvolvimento. Ela vem e vai e depois desaparece. A gagueira leve, que ela tem aí algumas repetições, alguns bloqueios, mas tem mais episódios de fluência do que de gagueira. E a gagueira grave, que aí entra com tensão da fala, que entra bloqueio, prolongamento e tem mais episódios de gagueira do que de fluência, certo? Em todos esses casos, gente, é importante uma avaliação fonoaudiológica para poder ter as orientações específicas e o que a gente tem que fazer com cada caso. Isso aí eu vou deixar para um outro vídeo, tá bom? As orientações. Se você gostou, curte para mim, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E até a próxima. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Raquel Luzardo, fonoaudióloga do canal Fonoterapia. Tô aqui hoje com vocês para conversar sobre mordida.